Aos 20 anos, Elis, uma menina de origem humilde, ganha o suficiente para comprar um luxuoso apartamento por mês. Um novo contrato com a TV Record lançará sua fama ao plano internacional e promoverá um reencontro que marcará sua vida. Na época, só uma coisa ofuscava o sucesso de Elis: uma relação complicada com a família. Dona Erci, Romeu e Rogério tinham ficado no Rio para depois voltarem a Porto Alegre. No entanto, a instabilidade econômica do pai fazia com que Elis fosse arrimo da família, apesar de sua ânsia de independência. Então eu acho que a questão dos pais para Elis gerou problemas que ela talvez tivesse resolvido numa análise, uma coisa que ela nunca fez, né? Mas não sei se foi tão fundamental assim na carreira dela. Do programa Fino da Bossa surge uma relação musical muito importante com o Zimbo Trio, grupo que a acompanharia nesses primeiros anos de sucesso. Luiz Chaves, um de seus membros, recorda. Ela cantava muito bem, mas ela sempre colocava a sua posição, e eu quantas vezes aconselhei a Elis para continuar fazendo isso. Porque Elis, de repente, todo mundo queria que os produtores de shows de televisão queriam que ela cantasse imitando outro cantor, uma outra cantora, e uma parte que eu estava assim sempre ao lado dela dizendo: cante como você sabe. O programa Fino da Bossa foi um grande êxito até que Elis decidiu fazer um descanso. Então, o índice começou a cair vertiginosamente. Em janeiro de 1967, a direção da TV Record propõe a Elis contratar a dupla de produtores Miele e Boscoli para elevar o índice do programa, conscientes da antiga rivalidade entre a cantora e Ronaldo Boscoli. 11 meses depois, Elis surpreende a imprensa ao se casar com Boscoli em 5 de dezembro. Ela com 22, ele com 40 anos. E no dia que eles anunciaram, foi uma surpresa, até porque o meu pai, ele sempre foi muito namorador, sempre foi muito mulherengo e acabou casando depois dos 40 anos só, né? Então era uma coisa que as pessoas já davam como perdida. Esse cara aí não vai mais casar e tal. E casou justo com a Elis, que era séria, caretona e tal. Em 17 de junho de 1970, um ano e meio depois de se casar, Elis dá à luz João Marcelo, seu primogênito. Mas o temperamento vulcânico de Elis seria novamente um obstáculo para alcançar a felicidade. Durante os poucos anos que durou seu casamento, as brigas com Boscoli ultrapassaram os limites da intimidade. Hoje, olhando assim, era uma situação tragicômica. Trágica porque envolvia muitas brigas no processo de separação, mas cômica porque era disco pela janela, e meu pai disse: os discos do Sinatra você não vai pôr a mão e tal. Uma coisa diferente, os valores diferentes. É impossível lembrar dessas brigas e não morrer de rir, né? Eles brigavam publicamente, eles cantavam músicas contra o Ronaldo Bosco. O Ronaldo Bosco compunha a música para falar mal da Elis, era uma coisa louca. Apesar da guerra em casa, Elis continuava colecionando sucessos. Em 1968, apresenta-se em diferentes países europeus. Em 1969, a carreira vertiginosa continua. Volta à Europa e na Inglaterra grava um disco com Peter Knight. Depois, na Suécia, grava outro disco com o gaiteiro Toots Thielemans. Ambas as produções se tornam recorde de vendas na Europa. Durante esses 2 anos no Brasil, Elis tinha gravado mais de 5 long plays e tinha participado de mais de 10 espetáculos na televisão e no teatro. A pimentinha tinha chegado para engolir o mundo. Aí ela gravou o Casa no Campo, e o Casa no Campo, com a gravação dela, me deu a oportunidade de ser reconhecido como compositor mais do que eu já era até essa época. Quer dizer, a sorte que as pessoas têm de poderem ter tido uma música na voz de Elis, transforma aquela música num standard, verdadeiramente, quer dizer, uma música marcante, inesquecível. Por causa da gravação da Elis, o Casa no Campo tem uma infinidade de gravações, no Brasil e no exterior.
Seu estilo já estava estabelecido e o protesto contra o regime ditatorial fazia parte dele. Em 1969, a repressão já compreendia todas as instâncias da sociedade brasileira. Muitos foram exilados, os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil, entre outros. A Elis viajou e detonou os militares lá de fora. Chamou os caras de gorilas, né? Sem querer ofender os gorilas, pelo amor de Deus. 3 anos mais tarde, no entanto, se viu obrigada a cantar nas Olimpíadas do Exército, em setembro de 1972, sob a ameaça de morte. E é verdade isso. Chegou no Brasil, meu amigo. Ficou a onça bebendo água, né? Os caras encostaram nela e ameaçaram desaparecer com ela mesmo. E aí até aí ela ficou brava, mas aí, em um momento ameaçaram desaparecer comigo. Aí ela ficou desesperada. Ela me contou que os militares pressionaram ela, assim, olha, ou você faz isso, ou a gente prende e acaba com teu filho e tudo, teus filhos. Ela disse, pô, abaixo, o que eu podia fazer? Eu disse, fazer. Ela falou, João, se fosse para já ter desaparecido, porque eu falava quando era menina, mãe, você vai sumir, pô, para, preciso ter uma mãe aqui e tal. Eu dizia, João, o cachorro que late não morde. Se esse pessoal aí da farda fosse fazer alguma coisa, e ela gostava de falar, se fosse macho de fazer alguma coisa, já teria feito. Não vão fazer porque não são machos, adorava provocar. Em maio de 1972, depois de 4 anos juntos, um filho e várias separações e reconciliações, Elis Regina e Ronaldo Boscoli se separam. A antiga rivalidade que se transformara em amor era agora um ódio que não permitiu que Boscoli visse seu filho, João Marcelo, durante os anos que precederam o divórcio. Elis o odiava de maneira irracional.